Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonho de Piloto. Esse canal que a gente fala um pouquinho de aviação e também está mostrando a minha trajetória na aviação como piloto. Desde o momento que a gente inicia nos cursos até o momento, se Deus quiser, um dia que a gente se forme como piloto de avião. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito de escola de aviação. Nesse momento eu já fiz minhas aulas teóricas, a gente resolveu fazer em uma escola de aviação em formato EAD, ou seja, à distância. E aí muita gente me pergunta se eu recomendo esse tipo de aula, o que eu achei, se deu certo, se não deu, falar um pouquinho das dificuldades, dos pontos positivos, negativos, e é sobre isso que a gente vai bater um papo nesse vídeo, é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos falar do motivo que eu escolhi fazer o meu curso teórico de piloto privado no formato EAD. Por que eu quis fazer dessa forma? Vamos ser sinceros, primeira e maior questão é a questão do custo, né? É um curso que, na minha cidade, a gente pagaria ali próximo dos 3.500, 4.000 reais nesse curso, e numa escola EAD, fazendo de forma online, eu paguei um quarto desse valor. Então ele saiu aproximadamente 1.000, 1.200 reais nesse curso. Então assim, a parte do investimento, o dinheiro em si, o custo dele, ele é muito menor, muito mais atrativo, e foi por isso então que eu decidi fazer desse formato EAD. Além do custo do curso em si, também tem a questão de transporte, da gente ter que ir até a escola, passar o dia na escola, alimentação, tudo. Tem muitas cidades que não possuem aeroclube, então você tem que se deslocar até outra cidade. Então tudo isso eu levei em consideração e acabei optando a principal questão em fazer o curso EAD por conta de custo. Um dos positivos que a gente tem em fazer esse tipo de curso no formato EAD é a flexibilidade. Então você pode começar quando você quiser e também terminar quando você quiser e poder, né? Porque no meu caso eu tinha disponibilidade de tempo, então eu fui fazendo muito rápido e também do jeito que eu aguentava. O que eu quero dizer? Conforme eu ia aprendendo, eu ia absorvendo aquele conhecimento, eu ia para a próxima aula. Se eu não conseguisse absorver, tivesse algum problema ali no caminho, eu pausava as aulas, voltava para trás e refazia. Então eu tinha essa flexibilidade muito grande, que é um ponto também muito bom, ponto muito positivo. Ponto positivo também que a aula EAD nos traz. Vamos jogar para a realidade. Hoje faz acho que 1 ano ou mais que eu terminei meu curso. Eu sei, os vídeos estão um pouco atrasados aqui no canal, mas vamos para a realidade. Então, eu estou começando agora já a parte prática e eu precisei rever esses conceitos, ou seja, refazer as aulas. Se eu tivesse feito de forma presencial, eu não teria como estar refazendo, só se eu fosse lá na escola e pagasse novamente para refazer. E de forma EAD, é o acesso vitalício, então eu pude voltar às aulas desde o início e refazer o curso inteiro, de uma forma muito mais rápida, porque eu já tenho conhecimento. Então foi muito mais fácil de eu refazer tudo, relembrar tudo, então você consegue reassistir. Então esse é um outro ponto assim que é, sem sombra de dúvidas, muito bom. Nossa, mas se você já até está fazendo a parte prática, como que foi os estudos? Deu tudo certo? Foi mil maravilhas? Você super recomenda? Calma, galera. É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a parte negativa dos estudos EAD. Muita gente abomina esse tipo de aula, tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho dos pontos negativos que eu senti durante o curso. Bom, primeira coisa, né? Você não tem um professor ali em cima de você para te corrigir, para você tirar todas as suas dúvidas. A escola que eu fiz esse curso, eles disponibilizavam um grupo no WhatsApp, a gente podia chamar o professor, mas não tinha esse contato frente a frente para você ficar perguntando. Então, realmente, existia uma dificuldade ali em algumas dúvidas para você seguir o curso. A escola em si que eu fiz, eu não vou falar qual foi a escola, porque eu tive alguns problemas, eu não quero ficar falando mal de instituições, mas eles faziam um marketing muito grande, foi por isso que me atraiu para essa escola em si. E eles até prometiam que se a pessoa tirasse 100% na prova da ANAC, eles davam o curso prático pago inteiro pela escola. Mas a parte aulas pra gente, né,
como professores, eles eram ótimos pilotos. O que eu quero dizer com isso? Que a parte de ensinamento mesmo, como professor, a escola deixou muito a desejar. O material das aulas estava muito ruim, então, tipo assim, eu sofri bastante para pegar o conteúdo. Só para vocês entenderem, eu sou comissário de voo e também engenheiro, então contas a gente tem muita facilidade para fazer e também eu já tenho uma noção da aviação. O curso de piloto ele não é igual, mas ele tem bastante coisa próxima ali ao curso de comissário. Então, como eu fiz o curso de comissário numa escola presencial, numa escola boa, de nome, então eu percebi muito problema nessa escola EAD que eu fiz esse curso. Mas, como eu já tinha aquele conhecimento, então eu sabia que o que estava passando pela escola estava meio fraco o ensinamento, então eu tive que procurar por outros meios para mim conseguir ter esse conteúdo. E teve até uma aula que o professor ele não me ensinou como fazer as contas de graus, né? Então como que fazia soma, subtração, tem várias regras específicas e ele mandava procurar no YouTube. Então, poxa, você paga por uma aula onde o professor manda você procurar no YouTube, não faz o menor sentido. E também tive alguns outros problemas, como por exemplo, a gente tinha aula e depois tinha um questionário, perguntas sobre aquele conteúdo. E as perguntas que existiam não tinham sido passado naquela aula e ficou uma pergunta aleatória porque era sobre algo que não tinha sido ensinado. Então a gente teve bastante problema com isso. Por todo o marketing que a escola fez, as aulas estavam bem fracas. Verem como não faz sentido, o ensino, as aulas eram ruins, mas o material deles era muito bom. Então, toda a dificuldade que eu tive ali assistindo as aulas de professores que não eram bons professores, acho que para ser um professor você tem que ter um dom, não só o conhecimento, mas enfim. Então eu particularmente tive que procurar muito no livro deles mesmo em conteúdos externos, como por exemplo no YouTube, ou falando com profissionais, ou muitas das vezes eu procurei conhecimento lá no meu curso que eu fiz anteriormente de comissário de voo para complementar, porque só com o ensinamento que essa escola passou durante as aulas, com certeza eu acho que eu não seria aprovado na ANAC. Muito menos tirar 100% para ganhar as aulas, como é a propaganda deles. Então, assim, tem que tomar cuidado. Acho que a maior questão é o que fica de aprendizado. Tomar cuidado para você procurar por uma escola boa, você procurar por referências sobre a escola, ver com pessoas se recomendam ou não essas escolas, para vocês fazerem. Aí sim, eu acho que funciona assim fazer o curso EAD, desde que seja com escolas boas. Essa foi a minha experiência, eu espero ter passado um pouco para vocês das dificuldades que vocês podem obter e também da parte positiva, né? Nem tudo tem só lado bom ou só lado ruim, tudo tem ambos os lados, então eu espero ter passado um pouquinho para vocês. Se eu faria o curso novamente EAD, sim, porque eu me adaptei muito bem, eu fui fazendo tudo no meu tempo. Então eu acho que falando de aprendizado, todos os conceitos ficaram muito bem na minha cabeça. Então hoje até eu conseguiria dar aula fácil, porque realmente eu aprendi muito bem no meu tempo fazendo as pesquisas e tudo mais, mas eu me adequei muito bem. A grande questão é que eu não faria na mesma escola. Até vários amigos conhecidos que estão fazendo piloto comercial nessa mesma escola estão tendo dificuldade e não dá para passar na ANAC, como eu comentei com vocês. Em uma matéria todo mundo está reprovando. E aí fica aquela questão, nossa, será que todo mundo é ruim? Eu discordo, eu acho que se todo mundo reprova em uma matéria, o problema é que aquele conteúdo tá fraco, a escola não está sabendo ensinar, não está sabendo passar. E eu descobri isso, né, porque eu também poderia me culpar achando que eu não estava conseguindo, que eu não tinha capacidade, mas não, como eu fiz o outro curso e eu vi que o outro curso, a outra escola, tinha passado informação muito melhor que essa escola que eu fiz agora, então eu vi que a escola que era fraca. Então hoje sim eu faria de novo no formato EAD, quero fazer o piloto comercial de forma EAD, porém com uma escola melhor. Foi a minha experiência fazendo aulas EAD. Eu espero que
com esses pontos positivos e negativos, vocês consigam tomar as melhores decisões em escolher uma escola, seja presencial ou prática. Eu acho que isso é muito particular de cada um. Então, mas assim, galera, a única dica que fica mesmo é escolher uma escola boa. Então, espero ter ajudado todo mundo. Lembrando que no próximo vídeo a gente já vai falar sobre a minha prova da ANAC, o que eu achei, se foi de boa, se foi difícil, como que é. E também, logo mais, as aulas práticas já voando aqui no canal. Então, a gente deu uma atrasadinha nos conteúdos aqui, mas agora voltamos com tudo. Sejam bem-vindos ao canal se você ainda não nos conhece, mas já se inscreva que vai vir bastante conteúdo legal. Fechou? Grande abraço a todo mundo e até o próximo vídeo do canal Sonho de Piloto. Fui!